iniciamos, abrimos, assim dizendo, nosso primeiro estudo desse simpósio de doutrina aqui, que irá até a noite da terça-feira, tendo as lições distribuídas sequencialmente a partir desta primeira lição, amanhã à tarde, a segunda, e assim sucessivamente até o último dia. E nós vamos estudar neste simpósio os reis de Israel. Está aqui na nossa apostila, os reis de Israel, e vamos estudar algumas lições, até são 7 lições. A primeira tem o título de a ascensão e queda de um rei. É o que nós vamos aprender nesta noite, analisando a vida de Saul, do rei Saul. Análise da vida de Saul. A segunda lição, um rei segundo o coração de Deus. A terceira, Deus, a fonte da sabedoria de um rei. A quarta, confrontando um reino decadente. A quinta, um reinado marcado pela adoração. Sexta, um reino sustentado pela oração. Sétima, o avivamento alcança o rei. Então, cada uma dessas lições nós teremos análise dos reis de Israel, rei Davi, Salomão, Elias e Acabe, rei Josafá, rei Ezequias e terminando com o rei Josias. É uma sequência de lições que para a gente aqui torna-se apenas 7 lições, mas nós vemos aqui no tópico da lição que é uma sequência. Nós iniciamos da sexta até aliás, como isso, justamente. Mas nós só estamos falando aqui é de 1 a 7, mas aqui na verdade é uma sequência de estudos que damos prosseguimento, que vem do tempo central. Meus amados, simpósio Doutrinas Bíblicas do Rio 13, a primeira lição, mais uma vez, para a gente não esquecer o título da lição, nós temos esta noite a ascensão e queda de um rei, análise da vida de Saul. Quem tem a lição, acompanhará pela lição. Quem não tem, deve analisar pela Bíblia, no texto base de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 6. Abramos as nossas Bíblias, por favor. Exato. Quem não tiver a lição pode acompanhar pela Bíblia. E quem tem a lição, usa a Bíblia e a lição, porque nós vamos conferir os versículos. Amém, amados? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 a 6. Nós temos como texto base e também temos as distribuições. Ela se assemelha nas distribuições com a nossa lição da EBD. Então, nós já estamos bem acostumados e temos o versículo-chave, que é muito conhecido, e está escrito em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quantos dizem amém? Amém. Este é o versículo-chave e é um dos versículos que nós discorremos em tantos nesta lição. E é bem conhecido, é o nosso textual, um dos textual do Testamento. Obedecer é melhor do que sacrificar. No caso aqui presente,
o Senhor, se desagradando de Saul, afirmou expressamente que se Saul tivesse obedecido ao mandamento dele, teria sido bem melhor do que oferecer o sacrifício que ele tinha oferecido. Este é o nosso texto áudio, nosso texto chave, versículo chave. Então temos uma introdução e eu irei ler para toda a igreja. Prestem bem atenção. Diz assim: Saul foi o primeiro dos reis de Israel. Ele inaugurou o sistema monárquico na história do povo hebreu. Mesmo não sendo a vontade soberana do Senhor, a instituição da monarquia foi respaldada por sua vontade permissiva, atendendo ao anelo dos israelitas de serem comandados por um monarca, a exemplo de outras nações. Começa assim a saga dos reis, na trajetória do povo de Deus, repleta de eventos e personagens que eles trazem importantes lições espirituais. Então está aqui, começando a análise da vida de Saul, ele abre as cortinas do império monárquico. Antes de Saul, não havia rei sobre Israel. O Senhor, nosso Deus, era o rei, assim dizendo. Todos obedeciam ao Senhor pela palavra do profeta e dos profetas, mas houve um dia em que o povo desejou um rei, e é justamente nesta análise sobre a petição do povo e do comportamento deste mesmo rei, Saul, que nós vamos aprender muita coisa aqui nesta noite. Eu quero que vocês guardem esta reflexão que eu vou citar, que está aqui na lição. A chamada de Deus, guardem isso em seus corações, a chamada de Deus implica em obediência, que é a condição essencial para o cumprimento das promessas de Deus, ou de suas promessas. Preste bem atenção na reflexão que diz assim: é a condição essencial. E essencial é diferente de fundamental. Algumas coisas são fundamentais em nossas vidas, mas não são essenciais. São fundamentais na igreja, mas não são essenciais. O que é fundamental, é importante, é de grande valor, porém, em certos casos, podem ser dispensáveis, mesmo sendo fundamental. Ou seja, sendo mesmo tão importante, mesmo que não exista, que não prevaleça, que não permaneça, as coisas podem prosseguir sem ela. No casamento, por exemplo, tantas coisas são fundamentais, mas uma é essencial. E é uma palavrinha tão bonita e pequena e pouco cumprida, que é amor. Amor. O sexo é fundamental. A organização é fundamental. O equilíbrio dos planejamentos financeiros, fundamental. Mas o amor é essencial. O que é essencial faz parte do que compõe em si mesmo, faz parte da essência, é essencial. Então, a obediência é essencial para o cumprimento das promessas de Deus. E nisto eu abro parênteses, me permitam citar, porque ultimamente nós vimos um hino muito bonito, e eu até gosto muito do cantor, Marquinhos Gomes. É um dos meus cantores preferidos, ele canta muito bem, desde que me converti, gosto muito dos hinos dele. Mas a mensagem diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. E isso tem se tornado um textual dentro
Mas a questão é, quem disse e o que a Bíblia diz sobre isso? E eu quero dizer nesta noite que quem tem promessa de Deus morre sim. E como morre? Porque os cumprimentos das promessas de Deus estão essencialmente fundamentados na obediência. Se você não obedecer, as promessas de Deus não acontecerão na sua vida e você pode morrer, como é o destino de todos nós. Que é um exemplo muito simples, que esse não é o foco da lição, mas para a gente entender a essencialidade do que devemos fazer para cumprir as promessas de Deus. Moisés recebeu promessa de Deus desde a chamada dele, e mostra a ele uma terra que tu não conheces, onde manda leite e mel. Promessas e promessas e renovos. Deus prometeu, sim ou não? Ele caminhou a vida inteira em cima da promessa de entrar na terra de Canaã. Me digam, meus amados, ele entrou, ele morreu, ele não precisa citar mais nada. Por quê? Porque ele desobedeceu e desagradou a Deus ao ferir a rocha fora da vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele tinha promessas, mas morreu sem cumprir, sem Deus cumprir e alcançar a promessa. E sabe o que Deus fez? Fez ele subir e ainda mostrou: olha, Moisés, contempla, mas tu não entrarás. E ele morreu sem receber o cumprimento desta promessa. Então, hino bonito. Eu digo isso porque hino ainda é leve, mas quando se torna textual de doutrina, de reuniões, de orações, de pregações que diz que você não morre sem receber a promessa de Deus, porque você recebeu uma promessa de Deus, então você não vai morrer. Não se engane, amado. Não se engane. Porque, em primeiro lugar, a maior promessa que está acima de qualquer promessa que Deus possa fazer para você é o arrebatamento da igreja, e essa sim não falha. E as outras promessas que recebemos, todas elas são secundárias, relativas à maior promessa, que é maior, que é a melhor, que é o arrebatamento da igreja, a vida eterna. Então, se eu não permaneço na vontade de Deus, não importa quantas promessas eu tenho, eu não receberei o cumprimento, tanto quanto eu posso morrer, sim. Então, vejamos, analisemos e vamos entender. O que dizem é uma coisa, mas o que diz a Bíblia é o que é essencial para o nosso conhecimento cristão. Amém, meus amados? Então eu vou reler para vocês não esquecerem. A chamada de Deus implica em obediência. Não adianta alguém dizer assim: eu tenho chamada de Deus. Sim, e eu não duvido que todos que estão aqui tenham chamada de Deus, porque eu não acredito que apenas eu fui chamado por Deus, e apenas o irmão aqui ao lado, o amigo ali foi chamado por Deus. Cada um tem uma chamada de Deus, e o Espírito fala a cada um e revela especificamente o que é e para qual função é do reino a chamada de Deus. Porque a chamada de Deus também não se limita somente à igreja, a questão hierárquica, eclesiástica. Você foi chamado por Deus para o reino, e existem tantos dons maravilhosos do Senhor dado para o qual o Filho foi chamado para servir tanto no ministério, tanto na igreja como na sociedade. Porventura não foi essa uma das lições que estudamos? Os dons de Deus dado ao Filho dele para servir a sociedade. Você já, eu até citei aqui na lição, você já pensou no professor chamado por Deus? Querido que todos fossem. Então, a chamada de Deus implica em obediência, que é a condição essencial para o cumprimento de suas promessas. Então a gente entra no primeiro tópico. Saul foi chamado por Deus, no sentido de que, atendendo a oração do povo, o Senhor o ungiu para ser rei de Israel. Mas qual foi o comportamento de Saul? O pedido por um rei. Veja bem, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 a 22, a gente tem a narrativa que
que o povo pediu a Deus um rei. A iniciativa do povo em pedir um rei foi motivada por 3 razões principais. Lembre-se que antes não havia rei de Israel. Lembre-se que antes Deus regia Israel através dos profetas, o profeta Samuel e os juízes de Israel. O envelhecimento de Samuel, primeira razão, o mau procedimento de seus filhos e o desejo por um comando político e militar. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E disseram-lhe, o povo de Israel chegou para Samuel e disse assim: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 3 razões levaram o povo de Israel a pedir o rei: o envelhecimento de Samuel. E nisto eu não estou dizendo que esta primeira razão, o povo tinha razão em mostrar para Deus que Samuel estava velho, porque a Bíblia não diz que Samuel foi infiel. A Bíblia diz que Samuel estava velho, como todo mundo envelhece. Ora, se o nosso líder envelhece, vamos rejeitá-lo? Não, de forma alguma. Mas eles, olhando para Samuel, dizem: tu já estás velho. Segunda razão, havia muita razão: os teus filhos não são obedientes a Deus. De fato, os filhos de Samuel não eram obedientes ao Senhor. Terceira razão: nós queremos um comando político e militar. Então, eis aí uma escolha que o povo de Israel fez. E eu vou trazer para nós, porque não é bom que estudemos esses assuntos ficando lá no passado. Vamos trazer para o vídeo hoje. Foram 3 razões pelas quais eles escolheram. Samuel estava velho, os filhos deles eram desobedientes, e eles queriam um rei, um comando militar, político. Mas por quê? Vamos continuar lendo. A rejeição do Senhor, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, o povo. Guarde esta palavra, porque eu tenho uma observação importante aqui. O povo pediu. Não foi um israelita, foi o povo. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, ou sobre ele, o povo. A princípio, Samuel ficou triste, extremamente sensibilizado pelo pedido do povo, sentindo-se rejeitado, desprezado por aqueles a quem serviu por muitos anos. Contudo, Deus o consola ao afirmar que eles não estavam rejeitando Samuel, mas desta forma de petição por um rei, estavam rejeitando a Deus. Na verdade, a nação de Israel desejava fugir das exigências morais da lei e colocar seu destino nas mãos de um libertador visível, desprezando o governo direto de Jeová. Veja bem, nós iniciamos a introdução dizendo assim, que Saul foi constituído rei sobre Israel sem ser a vontade soberana de Deus. Foi a vontade permissiva. E existe uma diferença entre a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana, eu pego alguns versículos da Bíblia, entre os quais eu gosto muito, mas há tantos outros, que diz assim: operando eu, quem impedirá? Esse já é muito forte. Vontade positiva de Deus. É o decreto de Deus. É a última palavra de Deus. É o martelo de Deus batido sobre a palavra dele, sobre a ordem de Deus, sobre a promessa dele. Entre o qual, ou a qual, eu não creio particularmente, que por mais que você seja santo, ou tenha comunhão com Deus, consiga mudar em oração, a vontade soberana decretada de Deus. Porque
se diz assim: a oração resolve tudo. A expressão é bonita, no entanto, porém, todavia, contudo, e esse tudo precisa ser analisado. Tudo deve ser apresentado a Deus em oração, mas nem tudo Deus concederá através da oração. Isso não invalida o poder tremendo de mover o trono de Deus em oração para que Ele opere no céu na terra, ou até mesmo na terra, porque Deus não está nos céus apenas, Deus está no céu e na terra. Não há limites para Deus. A glória de Deus enche o universo, o mundo inteiro. Amém? E a sua oração tem poder. A sua oração pode. Você ora e Deus responde. Contudo, quando Deus decreta e decide na soberania dele, a sua oração não mudará o propósito positivo de Deus, porque é um decreto positivo dele. Isso está nas páginas da Bíblia Sagrada, do início ao fim. Paulo orou dizendo: Senhor, Paulo, dá para comparar Paulo comigo? Eu com Paulo, nem brincando. Paulo disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo, amados, Jesus ouviu, sim ou não? Sim, ele sempre ouve. Jesus respondeu, sim ou não? Sim, ele sempre responde. Olha, Deus sempre ouve, Deus sempre responde. Não deixe o diabo lhe enganar. Deus sempre ouve, Deus sempre responde. Deus atendeu ao pedido de Paulo. Sim? Não. Resposta de Deus é uma coisa. Deus responde. Mas o conceder de Deus é outra coisa. E está na vontade dele. E a vontade dele pertence a ele. E a humildade de nós está em reconhecermos e aceitarmos a vontade dele. Mesmo que quando o não dele venha para nós, porque eu prefiro o não de Deus. O não de Deus é amor puro para mim. Eu nunca vi tanto amor de Deus em não conceder as coisas que eu pedi até hoje. Eu dou graças a Ele. Amor, porque Deus é amor em tudo que Ele faz por mim. O que eu não recebi de Deus é amor. E o que eu recebi de Deus é amor. Por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a minha. E quando ele me diz não, é porque ele me ama. E quando ele me diz sim, é porque ele me ama também. Então, Deus não atendeu a Paulo, mas Paulo orou. Paulo, meus irmãos, Paulo, quem na Bíblia Sagrada teve maior revelação do Novo Testamento do que Paulo? E até do Velho, né? Porque no Novo a maior revelação é do Novo. O Velho Testamento era sombras de Jesus, mas o Novo Testamento foi o esclarecimento, foi Jesus entre nós, o Deus Emmanuel, e Paulo foi e recebeu de Deus tudo que era preciso, sob a graça de Deus, para pregar o Evangelho. Mas Deus não respondeu a Paulo, porque era decreto de Deus, vontade positiva, que ele permanecesse com aquele espinho na carne. E não me pergunte qual foi o espinho de Paulo, porque a Bíblia não diz. E se alguém disser, como é que alguém vai dizer que não está escrito? Amém? Então, amados, ele foi eleito, ungido rei, mesmo sem ser a vontade positiva de Deus. Como é? Como é que pode ser? Porque ele estava no âmbito, na área da vontade permissiva. É onde você, amado, é onde Deus se dá todo, eu digo todo, livre arbítrio em decidir você. Deus fará se você pedir. Deus não fará se você não pedir. No âmbito da vontade positiva é assim. A sua oração vai lá e muda. Mas se você orar, se você crer, se você buscar, se você não fizer, Deus também não fará. Porque é com você. Aí lembre-se que aqui o povo, preste bem atenção. Costumamos dizer, pregar, eu já ouvi muitas pregações, que Deus concede o que é ruim para nós, porque a gente ora e pede. Então, mesmo sendo ruim, Deus nos dá. Até hoje eu não encontrei respaldo bíblico para isso.
Porque Jesus disse assim: qual é o filho que pedindo pão, Deus dará uma pedra? Amém, amados? Mas aqui prega, eu não prego assim. Eu prego que Deus me dá o que é bom. Eu prego que quando eu oro e é mal, Deus não me dá e me diz: olha, isso não é para ti. E eu não vou persuadir Deus a me dar uma coisa que vai me matar. Por quê? Porque Ele não quer me matar. Ele é amor. Ele não vai me destruir. Então, o povo e não o crente, o povo e não o crente, a nação e não o israelita, a nação e não Samuel pediu um rei a Deus. E o que foi que Deus se sentiu? A Bíblia diz o que foi que Deus se sentiu. E como foi que Deus se sentiu, irmão? Rejeitado. E uma coisa que Ele não pode fazer, amados. Eu não gosto nem de brincar assim, mas o que Deus não pode fazer? Uma coisa que Ele não pode fazer é o que você não quer que Ele faça. Se o povo não quer Deus, o que é que Ele vai fazer? Se eu não quero Deus, o que é que Deus vai fazer? Me forçar? O amor de Deus não constrange. O amor de Deus não força. O amor de Deus diz assim: olha, eu te chamo, vem. Se tu não quiseres, tu perderás. Chamarei outro. Mas eu não vou te obrigar a vir. Porque o quadro do bicho não é de peso, não é de ordem, não é de imposição, não é de obrigação. Eu encontro um convite doce de amor. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos. Vem. Vem. Se tu quiseres, receberás. Se tu não quiseres, tu perderás. Mas não te obrigarei. O amor de Deus não constrange. Então, Deus se sentiu rejeitado. O que é que Deus ia fazer? O povo de Israel não me quer. Então Samuel atende e faz tudo quanto eles querem. Por quê? Porque eles não me querem. Eles não estão te rejeitando, Samuel. Não fique triste, estão rejeitando a mim. E o que é que esse povo quer? Esse povo quer um rei. Esse povo quer um rei político, quer um comando político e militar. E havia uma razão para isso. Vamos prosseguir aqui. Buscando os seus propósitos. Letra B do nosso tema diz assim: através de Samuel, Deus alertou o povo israelitas sobre os direitos e exigências de um rei. Vocês querem um rei? Queremos. Então prestem bem atenção. Vocês terão que ter serviço militar. Vocês vão ter que, os seus filhos vão ter que ser. Amados, prestem bem atenção. Toda escolha tem uma consequência. E nós escolhemos diariamente. A nossa vida é feita de escolhas diárias. Então veja o que você vai escolher para a sua vida, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu emprego, para o seu trabalho, para o seu ministério, para o meu ministério, para o meu casamento, para a minha família, para a minha esposa, para mim. As decisões são minhas. Minha culpa, máxima culpa, quando eu errar. Se eu errar, a culpa é minha. Eu sou culpado o tempo todo pelas minhas escolhas. Por favor. Eu sou culpado o tempo todo pelas minhas escolhas. Você escolhe. Lembre-se disso. Deus deu essa liberdade. Não diga assim: eu não tenho escolha. Tudo que tens é escolha. Deus te deu isso. E isso ninguém rouba. Toda escolha tem uma consequência. Então, escolheste o rei, os teus filhos terão que se alistar, serviço militar. Farão trabalho esforçado, porque vocês vão trabalhar por ele, vocês. Serviços domésticos, desapropriação das terras para o rei de vocês. Obrigado. Pagarão impostos e tributos, consequência da escolha. Antes vocês não tinham isso, que era comigo, mas como rei vai ter. Ainda hoje, há pessoas que preferem entregar o controle de suas vidas a outras pessoas quando deveriam entregar-se totalmente à direção de Deus. Hoje, tem pessoas fazendo escolhas fora da
Escolhas que eram. Amado, quando a gente escolhe, nós estamos pensando. Não dá para enganar Deus. Não se toma a decisão dizendo, eu tomei uma decisão sem querer. Não existe isso. Isso não é brincar com Deus. Nós somos seres inteligentes e todos os nossos atos vêm de pensar, raciocínio. Então, quando eu escolho, eu também estou vendo, mesmo que não totalmente, as consequências do escolho. Se eu escolho caminhar pelo caminho de Deus, serei abençoado. Se eu escolho trilhar pelo caminho de desobediência, é óbvio que não seria abençoado. Então eles escolheram um rei para si. O povo desejou igualar-se às demais nações. Veja bem que coisa interessante. O pedido de um rei não era algo totalmente equivocado, porque já tinha sido previsto por Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a 20. Moisés tinha dito: vede que quando chegardes o dia que fores escolher um rei para si, escolha um rei que seja da tribo de vocês e que obedeça ao Senhor, etc, etc, e que faça o bem e tal. Já foi previsto e profetizado por Moisés. A questão da escolha do rei iria chegar, mas sabe o que Deus olha nas nossas escolhas? Eis o motivo pelo qual o Senhor diz assim: não julgueis, para que não seja julgados em nada. É que Deus olha a motivação. O pedido da escolha não era totalmente equivocado, mas sim as motivações daquela aspiração. Ou seja, eles desejavam um rei para quê? Por quê? E a palavra que está aqui é muito forte. Eles dizem claramente: para que andemos semelhantemente, de igual modo, às outras nações. Ou seja, vamos trazer para o dia de hoje: Senhor, eu quero isto. Por que, meu filho? Porque eu quero ser e andar igual àquele que não é crente. Você está entendendo? Senhor, eu quero isto. Por que, meu filho? Porque eu viver de igual modo àquelas pessoas, àquela nação que não te conhece. Do jeito que ele se comporta ao Senhor, eu quero me comportar. Olha que pedido. Então, a motivação do pedido de um rei era mal. E Deus estava vendo. Lá dentro, o povo de Israel queria ser como as outras nações que não tinham o Senhor como Deus. Cuidado com as motivações erradas. O juízo está. A motivação dos nossos desejos traz o juízo de Deus sobre nós. Por exemplo, desejar o bem pode ser bom e pode ser vaidade. Aquele que deseja ser bom, seja bom, motivado e desejando ajudar o próximo em amor. Do contrário, ele desejará ser bom, motivado pelo desejo da soberba, de mostrar para as pessoas que é bom, que dá, que pode, que distribui esmolas, que ajuda o próximo. Ele é o bom, ela é bondosa, ele é muito bom para todos. Assim, se esta bondade, se esses atos de bondade não for motivado por amor genuíno, aquele que ajuda no sentido de que até as pessoas sejam ajudadas em amor de fato, e não para mostrar que está dando, porque a motivação trará o juízo de Deus sobre ti. Ou seja, eu estou fazendo o bem, mas este bem é em amor ou é em exaltação? Ou é para mostrar que é? Você que é professor da escola dominical, eu que sou obreiro, eu estou dando esta palavra para você, eu estou ensinando com que intuito? Em que você aprenda, ou para que eu mostre o meu conhecimento? E meu Deus, pelo amor de Deus, que conhecimento! Porque se a minha motivação for mostrar o meu conhecimento, que não é válido. Vocês aprendem, não é conhecimento? Mas diante de Deus, o que foi que eu fiz? Nada, porque a minha motivação da minha obra foi errada, foi exaltada, foi má.
Então, cuidado com as suas motivações, porque não basta apenas fazer o bem, basta ser bom. Fazer o bem todos fazem. Fazer é obra, obra é externa. Fazer o bem todo mundo faz. Ajudar todo mundo ajuda. O mais perverso do homem pode ajudar alguém, mas o mais perverso do homem é bom. Então, cuidado na sua motivação, no seu desejo, na sua espécie. Senhor, eu quero triplicar o meu salário. Sim, para quê? Porque eu preciso. Eu preciso para minha casa, eu preciso para os meus bens, eu preciso para ajudar a minha família. Ótima motivação. O outro diz assim: Senhor, eu quero aumentar o meu salário. Mas lá dentro está dizendo: rapaz, quando eu tiver bem de vida, só vou andar de roupa de marca. Vou comprar logo o meu carro. E quando eu chegar na igreja, chego logo atrasado. Aí todo mundo olha para mim. Todos que chegarem, eu ligo logo o ar-condicionado, para todo mundo se impressionar. É uma coisa, né? Aí, motivação errada. Deus vai atender tal pedido? Todos os dois pediram um carro, todos os dois pediram um aumento de emprego, todos os dois pediram algo melhor. Mas qual foi a motivação do coração? Cuidado com a motivação, porque o coração é onde Deus sonda. A salvação, amado, está aqui no coração. Eu não sei por que as pessoas buscam salvação fora. A salvação é no coração e se exterioriza, porque vem de dentro. Então, filho meu, dai-me o teu coração. Está tudo resolvido. Aí tem gente que diz: Deus não é só o quê, porque quer só o coração. Eu acho isso tão patético. Deus quer o coração, porque com o teu coração tem os olhos, tem a mão, tem a mente, tem os pés, tem tudo. Porque o teu coração é o centro, a saída da vida. Está escrito ou não está? Amém? Então, cuidado com as motivações. Então, Saul foi escolhido. A nação de Israel se esqueceu que era um povo peculiar de Deus, que seu modo de viver era absolutamente distinto dos demais povos, assim como nós. Nós somos nação eleita, escolhida por Deus. Nosso modo de viver, nossa forma de viver é diferente, amados. Os desejos que devem mover o coração é diferente. O nascer de Deus, a divina semente está ou não está em mim. E se está, meus desejos, meus anseios, meus sentimentos são todos pacificados, submissos à graça de Deus. Eu posso ter o mesmo desejo que qualquer pessoa que não conhece a Deus tem, não tem nada demais. Desejo bom, tá? Desejo bom. Mas a questão é a minha motivação, como eu estava falando. Alguém mau, perversamente mau, pode desejar a mesma coisa que ela. Mas a questão é: qual do coração está pacificadamente na bondade e da graça de Deus? Cuidado com as motivações. Então Saul, meus amados, foi escolhido por Deus. E Deus criou uma circunstância para que isso acontecesse. Veja aí. No segundo ponto fala sobre a escolha de Saul. A escolha de Saul. E agora já falo resumindo. Veja bem. O povo escolheu Saul. A nação pediu, Deus deu. Deus, para realizar aquele propósito, realizar aquele ato de ungir Saul a rei, ele criou uma situação. As jumentas do pai de Saul se perderam e Saul saiu à procura. E nesta procura das jumentas se encontrou com o profeta Samuel. Resumindo tudo, porque nem temos mais. Ou seja, aquela situação da perda, das fugas das jumentas, foi algo que Deus permitiu, criou, para que levasse Saul até Samuel. O que isto ensina para nós? Deus criou uma circunstância especial para aquela chamada. O que isso nos ensina? É que Deus, no controle de todas as coisas, Ele cria e também muda. Versículo muito conhecido, Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: para Deus nada é impossível.
Deus muda as circunstâncias da vida para lhe abençoar, para efetuar na sua vida o seu propósito. Então, não se preocupe com as condições que não são favoráveis à realização da promessa de Deus. Não há com que se preocupar. Eu acho engraçado que as pessoas recebem uma promessa de Deus e ficam preocupadas. Ora, se eu recebo uma promessa de Deus, como é que eu vou ficar preocupado? Se que foi Deus que prometeu. Eu recebo uma promessa de Deus e fico preocupado. Como é que Deus vai fazer? Ora, se Deus prometeu, aí eu devo me despreocupar, porque está com Ele. A preocupação não está nas minhas mãos, porque eu não tenho recursos, não dá para fazer. Mas Deus pode tudo. Então as circunstâncias não estão favoráveis à sua vista para o cumprimento da promessa de Deus. Não se preocupa não, porque Deus cria circunstâncias, Deus muda situações. Agora lerei. A letra B diz assim: revelação de Deus para Saul. Letra C diz: um momento a sós com Deus. Através do profeta Samuel, Deus se revelou a Saul. E à vista de todos, Samuel falou com Saul, confessou os soldados. Teve um momento da Bíblia de madrugada, no capítulo 27 e o versículo 26, aliás, no capítulo, versículo 26 e 27 do capítulo 8, do capítulo 17, isso. Deus chama Samuel, em particular com Saul de madrugada, para ter uma conversa. E já tinha preparado o quê? Já tinha preparado respostas para ele, encontros especiais. Mas o que a lição quer focar aqui neste momento? Que todo mundo deve ter um momento a sós com Deus. E todos que têm chamada não devem desprezar isso, porque a chamada é confirmada, é fortalecida no momento em que você está a sós com Deus, ou seja, falando com Deus, abrindo o seu coração, conversando, falando suas dores, suas insatisfações, seus desejos e anseios. Amém, amados? Então, não despreze o momento a sós com Deus. Não despreze. Ponto 3 da lição: as razões da queda do rei. Eu falei sobre a ascensão. Como foi que Saul foi levado ao trono? Um foi que ele foi ungido rei. Foi ungido pelo pedido do povo. Samuel ungiu. Ele foi ascendido à posição de rei. No entanto, a queda de um rei. Aí o rei. O que foi que levou Saul a cair da posição que estava? Primeiro ponto: o desprezo pela unção. Capítulo 10, versículo 1. Samuel ungiu a Saul. A unção de Deus veio sobre Samuel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, para os dias de hoje. Olha, ninguém pensa aqui nesta igreja que existe alguém que é ungido e outro não é ungido. Veja bem, você ter uma chamada, uma unção de Deus para ser um presbítero, para ser um pastor é uma coisa, e você ter a unção de Deus como filho de Deus é outra coisa. Então ninguém se sinta sem a unção de Deus, porque você é sim ungido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus lhe ungiu, lhe chamou, você está no reino de Deus. Então não olhe para você o outro e diga: aquela irmã, aquele irmão é ungido e eu não sou. O que é isso? É como muitas pessoas hoje ainda ficam chorando, dizendo: ah, eu queria ser um homem segundo o coração de Deus. Eu acho isso engraçado. Eu queria ser quem Davi, segundo o coração de Deus. Eu acho isso engraçado. Porque se você ler a Bíblia hoje, se você não sabe, entenda que a igreja do Senhor, ela é segundo o coração de Deus, na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Você é hoje segundo o coração de Deus, como Davi era. Amém? A expressão para Davi é relativa por causa da unidade dele, que era um foco maravilhoso
amava vivamente aos outros. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque estava disposto sempre a se humilhar e a obedecer e reconhecer que era pecador e Deus não. Na graça de Deus, hoje a igreja do Senhor, que anda contrita, reconhecendo que o Senhor é Deus, que você é pecador e que Jesus é santo, que o Senhor é Deus sobre a sua vida, lhe torna assim, filho e filha, segundo o coração de Deus. Eu te pergunto, o que seria de você se você não fosse segundo o coração de Deus? E o que é uma pessoa segundo o coração de Deus? É segundo o propósito dele, segundo a vontade dele. E qual é a vontade de Deus para você? Já foi feita. Você foi justificado, regenerado, lavado, perdoado, salvo pela graça mediante a fé. Amém? Tem alguém aqui que não é salvo? Diz amém. Tem alguém aqui que está tentando ser salvo? Diga amém. Tem alguém aqui que está lutando desesperadamente, correndo, ai meu Deus, eu vou ser salvo um dia. Diga amém. Tem alguém aqui que já é salvo pela graça? Diga amém. Amém. Eu não estou tentando ser salvo. Vamos parar com isso. Eu sou salvo. Crente não busca salvação, a não ser que não seja salvo. Crente é salvo. E eu até entendo, amados, isso não desvirtua a salvação e nem tira a salvação daquele que enganosamente pensa assim. É o conhecimento. Ele pode pensar, meu Deus, eu estou tentando ser salvo. Eu vou lutando, né? Quem sabe um dia quando Jesus vier, tem um cantinho para mim. Não é que essa pessoa não seja salva, ela só precisa ser esclarecida que ela já é salva. Quem foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus já é salvo. Não vai ser salvo. Agora vai ser arrebatado, vai ser glorificado, será perfeitamente transformado e consumado esse processo maravilhoso da tua salvação que já se iniciou. Mas eu sou salvo pela graça mediante a fé, sim, em Cristo Jesus. Então, amados, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, você é ungido de Deus, viu? Estou falando sobre a unção. Diz assim: não apagueis o Espírito. O que tira a unção do crente é o apagar do Espírito. E o que apaga o Espírito só tem uma coisa: pecado. Não arrependido, não confessado a Deus. Não é a mim, não. Você confessa a mim, não adianta nada. Primeiro você confessa a Deus, e na necessidade, a igreja. Na necessidade. Você confessa a Deus, se arrepende, mantém a chama viva da unção de Deus. A unção de Deus é o Espírito Santo, vivo em ti, e isso te dará, se dará pela comunhão em Cristo Jesus. O motivo pelo qual Saul caiu, desobediência aos mandamentos do Senhor. Deus disse: olha, vai lá, Saul, com todo mundo e mata todo mundo que está lá naquela nação, e não deixa ninguém vivo, nem animais, nem nada. Essa história já é bem conhecida, não vamos ler. Saul foi e fez ao contrário, parcialmente. Ele trouxe alguns gatos bonitos e fortes e poupou as vidas de algumas pessoas. E isso foi desagradável aos olhos do Senhor, porque o Senhor fechava isso também. Se Deus mandou, faça plenamente. Saul também se justificava pelos seus erros. A virtude de Davi, veremos na próxima lição, é que quando ele via que estava errado, ele dizia: eu pequei. E é um exemplo para nós, porque quando você estiver errado, amado, não adianta se justificar diante de Deus. Não existe desculpa para o nosso pecado. E há pessoas que tentam cobrir isso diante de Deus, tentam enganar Deus. Ah, Deus, foi ruim, é difícil, sabe? Ser jovem na casa do Senhor. Aí Deus vai dizer: e daí? E daí é uma razão muito simples. Porque a graça de Deus superabunda aonde o pecado abunda. A graça de Deus é maior aonde o pecado é assustador. Não existe pecado neste mundo, nem o próprio Satanás, que tentando 40 dias e 40 noites, como fez Jesus, será maior que a porção da graça sobre ti para resistir. Então eu chego diante de Deus e digo assim: como é difícil. Ser crente é tão difícil, Pai, tu sabe. Eu tenho tendência a isso, E ele vai dizer: a tendência da graça é você vencer. Então não há desculpas para o pecado. Quando você errar, começa assim: Deus, eu pequei e pronto. Eu sou pecador, tu és santo. Preciso de ti, me perdoe, estou arrependido e não quero mais fazer isto.
e pelo amor de Deus se levante lavado, regenerado, convicto de que Deus te perdoado, porque o teu pecado já está lá na cruz, cravado, morto, porque Jesus já te perdoou. Não use desculpas. Todo dia confesse seu pecado. Não se sinta santo. Eu fico preocupado com o meu santo e fico satisfeito com o crente pecador. Pecador. Isso não é brecha para ser cínico, não. Amém? Crente pecador, humilhado é uma coisa, cínico é outra. O cínico zomba de Deus. Esse será julgado aqui e lá. Mas o pecador humilhado está quebrantado, batendo no peito dizendo: Deus, sem ti eu nada sou. E há perdão para ele constante. Aí você fica todo confuso. Fulano é assim, fulano é assado, mas está sempre na igreja, está sempre cheio da graça, o Senhor abençoa. Coração quebrantado, amado, ele fala, se arrepende, Deus perdoa e está tudo certo. E você na sua presunção de santo, esse vai, esse não vai, gostei desse, esse aí, amado, não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Amém. Saul foi inconstante em seus caminhos. Pensa numa coisa que Deus não gosta: inconstância. Com Deus você é ou não é? Não existe quase salvo. Olha, irmão, eu acho que eu estou quase sendo salvo, sabe por quê? Ou você é salvo, ou você não é. O outro diz assim: eu estou quase recebendo batismo. Ou você recebe, ou não recebe. Ou você é batizado, ou não é batizado. Amém? Se quiser dizer está cheio, diga. Mas em um grau de missão vai dizer: estou quase batizado. Peraí, meu irmão. Ou é batizado, ou Jesus vai lá e batiza, ou não batiza. Jesus não está lá com um contador espremendo e quase saindo da gotinha do batismo. Aí volta. Não existe isso. Amém? Quando a porta abre, meu irmão, você fala em línguas estranhas e é batizado, porque Deus não existe quase. Deus é quase perdoado, quase salvo, quase crente, quase evangélico. Aí, como se diz o ditado, né? A trombeta toca e quase ia o bichinho. Não existe quase aqui, é na totalidade em Cristo Jesus. Eu não estou quase perdoado, eu estou perdoado, todo perdoado, eu tenho certeza disso. E mais, a graça de Deus é tão maravilhosa que neste carnaval, o mais simples do pecador está lá fazendo tudo o que é errado, mas está totalmente perdoado, justificado pela graça de Deus. Só tem um problema: ele não crê, por isso não se apodera e não sente nem pode receber salvação. Mas na cruz, Jesus já perdoou o mundo inteiro, já está perdoado. Amém? Agora eles só sentirão e serão a habitação do Espírito quando eles creem na graça de Deus. Os motivos pelos quais a queda de Saul foi o desprezo da unção, a desobediência aos mandamentos do Senhor. Ele se justificava dos seus erros, era inconstante, não se humilhava. A vida de Saul é um exemplo preciso do resultado de uma vida que não considera a chamada de Deus. Que o Senhor nos ajude a estar na posição de honra que Ele nos concedeu. Aí eu encerro literalmente lendo Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, e é um versículo maravilhoso. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou, pretérito perfeito, que coisa linda, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Ele está falando do Espírito, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe onde está em Cristo Jesus, amado? Nós estamos nas regiões celestiais, espiritualmente falando. Você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que isso significa? Que o diabo não tem nada em ti. Então tire as lendas, porque o diabo não te toca. Tem gente na igreja com medo, vai, meu Deus, o diabo tocou na minha perna, deu uma ferida. O diabo botou um carro na minha frente, eu bati, o diabo fez isso comigo, o diabo nunca fez nada comigo até hoje. Aleluia,
e não vai fazer. Porque a Bíblia diz, se a Bíblia diz, amado, eu falo de peito aberto. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Você é de Deus, pelo amor de Deus, se aproprie disso, lance fora o medo e viva, desenvolva a sua salvação com temor e tremor diante do Deus eterno, porque há galardão para ti, desde já aqui na terra até os céus. Quem crê e entende esta palavra, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A vida de saúde nos deixou um exemplo hoje, de como ele subiu e desceu. Tomemos cuidado com o nosso comportamento diante de Deus e as nossas motivações. Não abuse da graça. A graça é graça sempre, mas não abuse. Não abuse, porque aquele que zomba de Deus será julgado pelo próprio Deus. De Deus ninguém se escarnece. Saúde nos deixa esse exemplo de que em vez de sermos duros, devemos ser quebrantados. Em vez de estarmos encontrando desculpas, sejamos sinceros diante de Deus de peito aberto. Amado, Deus, ser sincero diante de Deus é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer, porque não há temor aí, porque em qualquer momento você sempre está sós com Deus, e quando você falar mentira para Deus, não vai adiantar nada. Então não há desculpas. Seja sincero com Deus e fale com Deus como você fala com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Não existem regras de vocabulários, não existem palavras reverência. Ai meu Deus, eu vou introduzir aqui uma oração bem reverente, porque Deus é de não, fique frio. Fale com Deus livre como filho e fale como queira, porque Ele entende, Ele é o seu paizinho querido e Ele só está te ouvindo naquele momento em que você está orando. Isso é maravilhoso e Ele está fazendo isso com todo mundo. Pai é pai e Ele sempre vai abraçar o seu filho. Este é o teu Deus. Será que alguém aqui tem medo de Deus? Não tenha medo. O momento que mais deveríamos ter medo de Deus é quando pecamos, e é o momento que mais eu não tenho medo. Não é cinismo não, é porque eu chego de peito aberto diante dele para confessar meu pecado e sei que Ele me perdoa, mas não devo abusar disso. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude e que a graça do Senhor seja abundante sobre nós dia após dia. Amém.